Oi pessoal, eu sou a Jéssica do blog Trem Literário e hoje a gente vai conversar sobre um suspense que me tirou um fôlego e fazia tempo que eu tava querendo suspense bom. Esse suspense se chama A Outra, de Mary Kubica. Bom, gente, esse não é meu primeiro contato com a autora. Faz muito tempo eu li pelo Kindle A Garota Perfeita, que já tem resenha aqui no canal, mas é uma resenha super antiga. E fazia muito tempo que eu não lia nada sobre essa autora. E o mais engraçado é que eu pesquisei sobre ela e eu descobri que aqui no Brasil ela é bem pouco publicada, tá? Esse livro, A Outra, ele tá programado para sair uma adaptação cinematográfica pela Netflix. Inclusive o preço na Amazon subiu assim absurdamente. O preço do livro físico, então vale muito a pena ler por e-book se você está assistindo esse vídeo e não quer gastar bastante com essa história, tá? Gente, essa história, assim, de verdade, foi um plot twist atrás do outro, que você vai montando as peças assim, e ele te faz de idiota, ele te pega desprevenido. É incrível, tá? Então vamos lá pra te dar uma resenha pra vocês aí do que acontece nessa história e por que eu tô tão chocada com A Outra, de Mary Kubica. A gente vai ter, primeiramente, 3 pontos de vista. Então a gente tem da Sandy, da Camille e de uma garotinha chamada Mouse. Então essas 3 pessoas, elas vão intercalar a narrativa, contar fatos diferentes, mas que no final da história tudo isso vai se conversar, tá? Então a gente começa a história com o ponto de vista da Sandy, que ela é uma mulher casada, ela tem 2 filhos e ela tá se mudando de Chicago para uma ilha para morar ali onde era a casa da irmã do marido dela. Só que a história já começa muito bizarra logo nos primeiros capítulos. Por quê? A Sandy, ela tá mudando com o marido dela pra essa casa, só que a irmã dele, a Alice, ela cometeu suicídio. Ela tinha um problema de fibromialgia muito difícil, ela não tava conseguindo lidar com as questões de saúde, então ela decidiu que o melhor pra vida dela era cometer suicídio. Só que aí ela deixou pra trás uma filha de 16 anos chamada Emily, que tem vários problemas psicológicos, foi ela que encontrou a mãe ali enforcada no sótão, então ela tá toda perturbada das ideias, e a Sandy tá indo nessa casa ali, se sentindo até um pouco assim, meio invadindo mesmo a privacidade da Emily, tentando fazer amizade com ela, mas é uma relação muito difícil, porque ela não consegue ver a Sandy como uma amiga, como uma parceira, como alguém membro da família, mas sim como uma intrusa, uma invasora na casa dela. E aí a gente tem esse conflito já entre a Emily e a Sandy, né? O marido dela, ele tenta apaziguar as coisas, dizer que ela tem 16 anos, que ela tá passando por um problema muito difícil, que ela acabou de perder a mãe, não só perder a mãe, mas foi ela que encontrou o corpo da mãe ali no sótão e acionou a polícia. Então, assim, a menina tá tendo vários problemas aí, né? Várias situações bem complicadas para se lidar. Então, a Sandy tá no meio de tudo isso. Só que a Sandy, ela é médica, então ela acaba entendendo os motivos que levaram a mãe da Emily a cometer suicídio. Porque ela sabe o quanto que os pacientes dela acabam sofrendo com essa doença, que é realmente difícil, que tem quadros de depressão extremamente fortes, então justificaria esse suicídio. Só que aí, a gente tem uma pausa na narrativa e a gente conhece a Camille, né, que é uma outra personagem aí que tá nos intercalando a narrativa. E a gente acaba descobrindo que o marido da Sandy teve um caso com a Camille há um tempo atrás. E aí a gente vai conhecendo um pouco da personalidade dessa personagem, vai entendendo o quanto que ela já abusava da boa vontade da Sandy em várias questões, foi a Sandy que não percebeu a tempo. E aí a gente vai conhecendo um pouco mais sobre os dilemas desse casal. A Sandy, ela sabe da traição do marido, tanto é que eles acharam que se mudando por essa ilha seria uma oportunidade de ajudar a sobrinha, né, a lidar com a questão do suicídio da mãe. E também seria um momento importante na vida deles como casal para tentar se aproximar, tentar se reconciliar e principalmente dar uma passada de pano aí na traição do marido. Então a gente tem esses reflexos aí desse casamento meio conturbado. E depois, gente, a gente tem uma outra narrativa de uma garotinha de 7 anos que ela perdeu a mãe, o pai dela começou a namorar de novo e ela
tá lidando com esse conflito com a madrasta, tá começando a conhecer melhor essa mulher, tem muita saudade do pai e ela tem um apelido chamado Mouse, que não é explicado até os últimos capítulos do livro, tá? Então eu não vou dar esse spoiler pra vocês. Então a gente vai acompanhando a vida dessas 3 mulheres aí, né? Lembrando que elas têm idades diferentes e pra ver até onde vai tudo isso. E aí a gente tem esse conflito psicológico, tem esse casamento abalado e a situação já não tá legal. Aí a Sandy vai também para um hospital, né? Afinal, ela é médica. E também não se dá muito bem com o pessoal de lá. Parece que eles não aceitam ela, não gostam muito do jeito dela, enfim. Ela tem vários desafios nessa história. Então, tá tudo isso muito conturbado, muito assim. E a gente não sabe muito bem para onde essa história vai ir. E aí, pra piorar toda essa situação, a vizinha da Sandy é assassinada. Simples assim. A vizinha é assassinada. Só que a grande questão é que eles moram numa ilha e lá não tem ponte da ilha para o continente. Então eles precisam, tem uma certa hora que a balsa funciona. E aí o policial que tá investigando todo esse caso, né? A sociedade em volta tá toda arrasada, tá cheio de burburinho, cheio de especulações. O policial chega na conclusão de que o assassino não saiu da ilha. Então, quem seja esse assassino, que sei lá o que aconteceu com essa vizinha, ele ainda está na ilha porque ele não poderia ter saído por causa do horário da balsa. E aí a gente vai acompanhando aquela investigação, aquele thriller, aquele suspense todo. E a Sandy, ela é considerada pelo policial uma das principais suspeitas, porque tem um vizinho que diz que viu ela batendo boca com a vizinha lá, que viu ela discutindo, né? E como eu disse pra vocês logo no começo desse vídeo, ela não foi muito bem aceita ali na vizinhança, lá na sociedade, né? O pessoal já não gosta muito dela. E aí ela é acusada de assassinato, só que ela diz pro policial que ela não conhece a vizinha, que ela nunca conversou com a vizinha porque ela tem um horário de trabalho no hospital, uma carga horária de 12 horas, é muito intenso, é muito difícil, então ela não sabe quem que é. Só que o policial ele fica meio assim de acreditar ou não acreditar nela, enfim. E aí, gente, a gente tem uma parte do livro, pra quem já leu A Mulher na Janela, A Garota no Trem, a gente tem uma certa intertextualidade com essas histórias, tá? Então remete muito a essas histórias ao longo da narrativa, né? Então a vizinha que é acusada de assassinato, que ela tá tentando descobrir agora, virou uma questão de honra, ela tentar descobrir quem que é esse assassino pra livrar, principalmente a barra dela. Mas assim, gente, tem muita coisa acontecendo, tá? Ela tá tendo que lidar com uma culpa que ela disse que ela é inocente, que ela não cometeu esse crime. Tá tendo que lidar com um casamento completamente atordoado, cheio de segredos aí no meio. E a gente tem uma adolescente de 16 anos que tá furiosa com ela, que não aceitou a morte da mãe, que tá culpando Deus e o mundo pelo que aconteceu. Então a gente tem todos esses conflitos, assim, acontecendo ao mesmo tempo dentro dessa história. E aí, gente, a gente tem um baita de um plot twist, assim, que eu nunca vi isso em livro nenhum de suspense que eu li. E vocês sabem que eu sou uma leitura assídua de livros de suspense, livros de detetive, thrillers policiais, é o meu gênero favorito. E eu nunca vi esse plot. Eu sei que eu terminei a leitura desse livro, assim, ó, chocada. Então, se você ama um thriller, ama um suspense, eu super recomendo essa história. Ela vai fugir do óbvio, tá? Todos os clichês que você já viu aí sobre suspense, sobre detetive, sobre thrillers policiais, você pode esquecer, porque eu tenho certeza que esse thriller vai te deixar, assim, ó, de boca aberta, de queixo caído, porque, gente, é muita coisa, tá? É muita coisa pra processar, e eu acho que são poucas páginas que você acaba devorando, assim, em poucos dias, porque você quer saber o que tá acontecendo, você quer saber o que essas 3 mulheres têm a ver com a situação, por que tá sendo contado em 3 pontos de vista. E sim, gente, esses 3 pontos de vista fazem toda a diferença no desfecho da história, tá? Então, eu fico essa dica pra vocês. Tá prometido aí uma adaptação cinematográfica, tô muito curiosa pra ver as últimas adaptações que a Netflix fez de thrillers policiais, eu gostei bastante, então eu tô com muita esperança pra ser um thriller, assim, incrível. E aí ai, gente, vocês têm que ler esse livro, de verdade. Se você é um amante de romance policial, de thriller, de suspense, você vai devorar essa história. É assim, surreal, vale super a pena de ler. Foi, de longe, um dos melhores thrillers que eu já li, então entrou pra minha lista de favoritos. Inclusive, eu andei até dando uma pesquisada
tanto no Kindle quanto na Audible, sobre essa autora, para ver quais outros livros a gente ainda pode ler, né, que ela já publicou aqui no Brasil. São poucos, ela é uma autora muito bem publicada fora do país, mas olha, esse livro vale muito a pena, tá? Muito, muito a pena. Bom, gente, a resenha de hoje é essa. Eu vou deixar vocês com várias dúvidas aí, porque esse é o propósito do suspense, né? Suspender as informações aí e deixar vocês curiosos para também fazer essa leitura. E aí me conta nos comentários se você já leu esse livro, se você é um amante de thriller, que eu quero saber pra gente trocar essas experiências, essas figurinhas aqui no YouTube. Então, se gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe em todas as suas redes sociais, porque assim vocês também me ajudam na divulgação do meu trabalho. Se é novo por aqui, eu também sou autora de suspense, tenho 2 livros publicados pela Amazon, A Morte Oferece um Drink e A Quarta Dama, vou deixar os links aqui embaixo. Então é uma oportunidade também para vocês conhecerem, lerem as minhas histórias e depois me contarem o que vocês acharam. Um super beijo e até o próximo vídeo!